Tá gravando. Na manhã da Bispa, um toque de fé. Eu quero ministrar nesta manhã uma palavra de fé, de esperança. No livro de Êxodo, no capítulo 13 e no versículo 17. Êxodo, no capítulo 13 e no versículo 17. Quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Ainda que fosse um caminho mais curto, o caminho não está aqui, mais curto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa. E vendo a guerra, e volte ao Egito. O que eu acho bonito de Deus é a maneira como Ele trabalha. E eu quero dizer, já numa palavra profética e de fé, está muito perto a sua vitória. Não vamos descodificar aqui segredos. Nós vamos ver como esse Deus, quando ele começa, ele termina. E há uma preocupação muito da parte de Deus, quando eu vejo Deus aqui mudando a rota, levando o seu povo para um outro caminho, porque há uma preocupação daqui da parte de Deus e também o cuidado e o zelo que ele tem. Deus poderia ter levado pelo caminho mais curto. Mas tem uma área aqui que Deus sabe que é uma área em que o ser humano é desafiador. Porque veja o que é que o texto diz. Olha, se ele é Deus, se ele está no comando, se ele está na frente, a parte dele está fazendo. Mas veja aquilo que a gente aprende com esta lição, é as áreas que internamente, humanamente, a pessoa passa. Primeiro, ele diz aqui, para que o povo não se arrependa. Você vê que tem gente que começa, aí já quer desistir. Alguns já querem jogar a toalha. Você está tão perto da sua vitória. Está tão perto da bênção. Outra coisa aqui que a gente vê também, vendo a guerra e volte para o Egito. A preocupação de Deus depois de um grande trabalho de mover os céus e a terra para tirar aquele povo daquela situação depois de 400 anos debaixo do jugo da humilhação. O processo que foi para livrar Moisés das águas do rio Nilo, entrar de frente, de cara com as parteiras que recebeu uma ordem para matar os meninos e Deus não permite. Segurar aquela criança no cesto de betume com peixe até para que aquela criança chegasse aonde Deus queria.
tocar no coração da filha de Faraó, porque as mulheres do Egito não adotam, para se comover e sustentar a criança e a família de Moisés, colocar o menino lá na mesa, comer com o inimigo, aprender as leis, o conhecimento, se tornar uma pessoa influente. O trabalhar que Deus teve foi tão grande, porque começou isso. Se você ler, para você entender um pouco melhor, por isso que Deus fará de tudo para você não desistir, porque se você ler, entender mais profundamente, você vai ter que ir lá para o livro de Gênesis, no capítulo 50, onde a história começa num moço em que Deus era com ele, quando ele diz, José diz assim, eu vou morrer, mas eu quero que Deus enterre, Deus vai visitar esta nação e eu quero que meus ossos sejam enterrados nas terras dos meus pais. E aquela fala nos últimos estágios de vida, passa-se 400 anos e pela palavra que foi dita, que saiu da boca de José, Deus honra. Porque você pode estar vendo a sua situação agora, mas não tem ideia, não tem a dimensão do que Deus já vem trabalhando em teu favor. Se você ler Jeremias 1,5, você vai entender que quando Deus diz, antes de você nascer eu te conheço, então começa aí o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Você vai desistir agora? Então você está dando ouvido às vozes contrárias. Você está vendo alguma coisa, porque eu vejo aqui Deus dizendo, eu mudei a rota, poderia ser até mais o caminho curto, então ele esticou um pouco mais. Talvez você esteja dizendo, está demorando, talvez tenha um propósito. E é impressionante que mesmo Deus esticando a caminhada, a marcha, deu àquele povo a oportunidade de conhecer mais o Deus que eles só ouviram falar. Você vê que Jó, quando chega no último estágio dele, ele diz, antes eu via falar, então veja, mas agora eu te conheço. Eu vi que nos momentos mais difíceis, quando todos chegaram para Jó dizer que ele estava em pecado, quando até a mulher mandou ele morrer e amaldiçoar a Deus, ele viu que Deus não desamparou, ficou na cola dele, conversando face a face. E Deus não é de agora que Deus entra numa situação, e tudo tem um propósito. E veja, a preocupação de Deus, para o povo não se arrepender. Talvez o que a gente entende aqui, que é como Deus envolve os anjos, dá livramento, faz dos céus e a terra em prol da pessoa, e no final a pessoa vira as costas. É mais fácil jogar a toalha, é mais fácil ficar no time dos que desistem do que continuar, do que acreditar no sobrenatural, do que acreditar em algo que é tão grande que parece que os nossos olhos não enxergam. E o inimigo, ele neutraliza, ele trabalha para que a pessoa perca a força, perca a fé. Aí vem um cansaço, vem um desânimo. Você vê que quando Davi foi para o vale, o que estava acontecendo lá? Todo mundo desanimado, todo mundo com medo. E não sabiam eles que Deus já estava providenciando algo que seria incomum. Esteja pronto, porque o que Deus vai fazer é algo que nem você vai entender. Quem podia imaginar que quem ia enfrentar aquele gigante era um garoto? Não fazia parte daquele contexto. Ali estava o exército, os primogênitos, os valentes. Ali estavam os homens fortes, mas não o menino. Mas ali estava o ungido de Deus. Ali estava o chamado de Deus.
Ali estava Deus na vida daquele menino para mostrar aquele exército e ao rei que ele é Deus. E quando ele começa, ele honra. Então, quando o faraó decide liberar o povo, então Deus, ele entra com providência. Eu vou te dar uma palavra de fé. Faraó liberou o povo. Deus está dizendo, foi algo liberado em teu favor. Agora você está tão perto da vitória, você quer desistir? O que está acontecendo? Faraó liberou. Tem que liberar, porque aquele povo não pertencia a ele. Toma posse desta palavra, que algo foi autorizado em teu favor. E olha que Deus agiu com força, viu? Para poder. E quando chega a hora, aí Deus muda a rota para que o povo não se arrependesse para voltar para o Egito, porque Deus conhece a gente. Então, se você está achando que você vai voltar para aquela situação, Deus não quer mais. A partir do momento que Deus começa, que você permite Deus agir, então você tem que entender que agora a sua vida é outra. Agora é hora de olhar para frente, seguir em frente, aproveitar as oportunidades que virão, que não para. A gente vê a mão de Deus quando a gente lê Mateus 2,12. Ali é que a gente vê que Deus realmente se preocupa com a gente. Tem coisas que a gente quer voltar para trás, Deus não quer. Tem coisas que a gente quer se encontrar com determinadas pessoas que não vale a pena. Vai atrasar a tua vida. E o negócio agora está forte. Olha o que diz Mateus 2,12. Olha o que diz. E olha que a coisa não foi uma coisa normal, comum. Você vê que Deus, ele sabe trabalhar, gente. É por isso que eu não me canso de dizer o que eu acho no livro de Deus. É porque eu fico maravilhado da forma como Deus age. Olha o que diz Mateus 2,12. E tendo sido por uma divina revelação. Então não foi uma coisa normal, foi uma coisa fora do comum. Avisado em sonhos. Como é que pode um negócio desse? Olha que coisa profunda. Para que não voltasse a Herodes. E que eles regressaram um outro caminho à sua terra. Os 3 reis magos iriam voltar, porque Herodes tinha reunido secretamente, queria matar o menino, a intenção era essa. E olha o que Deus fez. Não permitiu isso. E o segredo, sabe o que é? É a obediência. Vou fazer uma pergunta. Você tem obedecido realmente a Deus? Você tem que estar atento ao que Deus tem falado, os homens de Deus têm falado e as mulheres de Deus. Aqueles que têm a boca de Deus e é usado na terra. Você tem prestado atenção ou você está fazendo o que você quer? Porque olha só, eles têm uma visão dos sonhos para não voltar. Olha que coisa linda. Esse é o Deus que cuida, que não deixa a gente errar de novo. Você quer errar de novo? É isso? Quer dar outra cabeçada? Quer perder? Quer entrar de novo no redemoinho? É isso que você quer? Atrasar a sua vida e dos seus? E dos que estão em sua volta? É o que acontece com os que desistem. É o que acontece com os que ficam desanimados. A história mostra isso. Quando Davi foi enfrentar o rei Saul, o que foi que ele disse para o rei? Está lá escrito: não desfaleça o teu coração e nem o de ninguém, porque teu servo vai para a peleja. Ou seja, por ele não ir para a batalha,
por ele estar se escondendo, estava provocando no seu exército a mesma coisa. E uma pessoa desanimada, ela passa para outra. Uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, você vê que ela procura agregar o máximo de pessoas para pensar igual a ela. Mas uma pessoa cheia de Deus, amados, você pode ver, pode estar chovendo canivete, pode estar tudo de cabeça para baixo, mas essa pessoa está sempre com o astral para cima, porque Deus não deixa baixar o nível. Louvado seja Deus na manhã de hoje. Não olhe para trás, olhe para frente. Eu tenho ensinado isso aqui todos os dias aqui no rádio. Eu tenho me esgoelado aqui. Eu estou ficando bravo já. Não é de agora que Deus, Ele muda a situação. Quantos livramentos Deus tem dado ao seu povo. Você vê a preocupação de Deus é do povo, e esse povo deu trabalho, porque quando eles viram a situação apertar, aí diziam, era melhor voltar. Veja, eu acho que isso dói no coração de Deus quando Deus está trabalhando, está agindo, e a pessoa com uma palavra bota tudo para perder, até com pensamento. Abraão tinha tudo para desistir. Ele passou 3 dias com o garoto, ele não deu uma palavra. Ele não falou nada para Sara. E na hora que ele é confrontado, quando estava tão perto de imolar, o menino disse, mas pai, eu vejo o fogo, eu vejo a lenha, cadê o holocausto? Veja que situação. E não era uma situação comum, era o filho dele. Era o filho dele que ia para o sacrifício. Era uma coisa que dói. Não era uma ovelha, não era um gado, não era nada disso. Era o filho. E aí ele estava entre o filho e obedecer o dono dos céus e da terra. Em seguir a risca, a ordem que lhe foi dada. Ele teve tempo para desistir. 3 dias de caminhada. Teve tempo ou não teve? Ficou em silêncio. Ficou quieto. E na hora que ele houve um confronto desse, até nessa hora ele teve sabedoria para dar resposta. Aprenda a saber o que vai falar para não botar tudo a perder. Para não dar legalidade ao inimigo. Para o inimigo avançar na tua mente e fazer você ficar triste, desanimado, desanimada. Ele é bom nisso. O que foi que Abraão olhou para o menino e disse, filho, o nosso Deus vai prover o cordeiro. Até ele teve as palavras certas, ele não colocou nada a perder. Ele não, como eu posso dizer, ele não envergonhou os céus. Ele não colocou dúvida para Deus. Ele disse, eu vou até o fim. Eu comecei. E você vê que na hora que ele vai imolar, na hora que ele coloca o menino, coloca tudo, aí Deus fica só olhando para ver até onde ele vai. Você está pensando que Deus não está te olhando, não é? Deus está só te vendo, teus passos, o que é que tu está falando, o que é que tu está dizendo, o que é que tu está fazendo. Na hora que ele vai imolar, aí os céus bradam, meu filho. Aí Deus diz, não, realmente ele vai à risca. Aí Deus diz, Abraão, e ele, eis-me aqui, Senhor. Não toque nesta criança. Que coisa linda, né? O céu aí se curvou. Agora eu sei, Abraão, que tu me amas, que tu me ouve, que tu me obedece e que tu teme a mim. Faltava isso.
falava isso, e essas coisas é que Deus está procurando nos últimos tempos. Eu tenho ministrado aqui, se você ver minhas ministrações, é sempre motivando vocês a erguer a cabeça. Não desista do seu lar, da sua família. Não desista dos sonhos, dos projetos, da igreja. Não desista da obra. Não desista de viver. Mesmo que o quadro de saúde parece que nada vai acontecer, mas até o último fôlego a gente vai guerrear em prol dos seus, em prol daqueles que estão enfermos. Mesmo que seu filho esteja preso na prisão por algum erro cometido, mas nós vamos estar aqui pedindo a misericórdia de Deus para que libere o perdão. Mesmo que a sua empresa, seu comércio está se arrastando, mas nós vamos estar aqui guerreando e orando para que Deus possa lhe dar estratégia, sabedoria para você conseguir recursos e pagar os seus fornecedores. Mesmo que você esteja de aluguel e às vezes não tem dinheiro para pagar, como eu, quantas vezes eu tinha que botar o dinheiro na mesa e escolher ou pagar o aluguel, ou pagar a escola das crianças, ou comprar o gás, ou pagar a luz, ou comer. Era tanta coisa que eu só podia fazer uma e deixar as outras pendentes. E aí o que eu fazia? Pagava uma e dizia: Deus, é contigo. Mas eu não baixava a minha guarda. Me arrumava e ia para a igreja. Ia para a igreja a pé, embaixo de um sol quente. As igrejas cheias, lotadas, me aguardando, esperando para pregar. E eu tinha que pregar num entusiasmo. E o povo ainda fazia fila quilométrica para orar e ainda querer ver Deus me usar. Você imagina. E em casa faltando gás, faltando a luz sendo cortada. O síndico do prédio, a síndica me ameaçando. O dono do apartamento querendo o aluguel. E eu com um pouco de dinheiro dizendo que Deus é grande, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso. Eu não baixava a guarda, eu não permitia envergonhar o meu Deus por conta da minha luta. Porque quando Ele me convocou, eu estava numa situação que tinha recursos. E Ele disse: venha, que eu vou cuidar. Então, essa palavra, quando Ele disse para mim que ia cuidar, foi o suficiente para eu suportar a nossa inimicas, aquela situação. O que foi que Deus disse para Moisés logo no começo? Senhor, o que é que eu vou dizer para esse povo? O que foi que Deus disse? Diga a esse povo que eu sou o que eu sou. É impressionante que Deus não precisa de muitas palavras para dizer que está no negócio. Basta a gente entender que Ele está no negócio, já é o suficiente para a gente suportar a carga, a batalha. A gente não precisa de que o céu mande um anjo atrás do outro, não. Se Ele deixou registrado neste livro que Ele manda anjo, então é sinal de que Ele responde. Não precisa cair raio do céu, não. Não precisa o mar se abrir de novo, não. Deus já deu sinais de que Ele está no negócio. Quando Davi, lá em 1 Samuel 31, quando Ziclag foi atacada pelos amalequitas e todos levaram os filhos, as filhas, as esposas, os soldados começaram a chorar, Davi também, e queriam bater em Davi, culpar Davi. Você vê como é as coisas, como as pessoas mudam o pensamento. E ele estava na mesma situação. Ele também estava com percas. Levaram suas esposas, levaram seus filhos. E os amalequitas eram um povo terrível. Esse povo não tinha perdão, não. Eles matavam, saqueavam, estrupavam, eles faziam o caos. Davi foi acuado. O seu exército, que estava guerreando contra os filisteus, culparam Davi.
confrontaram, queriam apedrejar Davi. O que foi que Davi fez? Ele reagiu. E qual foi a sua reação? Ele consultou a Deus, ele confiou em Deus, ele entregou na mão de Deus. E a consequência disso, ele teve êxito. Ele conseguiu resgatar as esposas dos militares, os filhos, e ainda conseguiu os bens dos inimigos. E nenhum arranhão, nenhuma sequela aconteceu. Davi em nenhum momento recuou, em nenhum momento ele baixou a guarda, ele desistiu. Ele tinha um espírito ousado. Quando Samuel ungiu ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou Davi. Você sabe que unção não é uma coisa de brincadeira. Eu vejo crentes pedindo a Deus os dons espirituais. Eu vejo os crentes recebendo a unção e está baixando a guarda. Está andando desanimado, triste, tem alguma coisa errada aí. Porque o Espírito Santo, ele não recua. Ele não bota desânimo. Pelo contrário, ele faz a gente ser forte. Faz a gente ter um entendimento das coisas. Nos dá sabedoria. E os dons realmente é para nos abrir mais a nossa visão. Você vê que Paulo foi um testemunho vivo. Que o que aquele homem passou, o que aquele homem enfrentou. Eu vou dizer uma coisa, viu? O que ele passou não foi fácil. O que Paulo enfrentou, e ainda, mesmo passando pelo que ele passou, ele não baixou o nível nem a guarda. Olha, Paulo, quando chegou em Damasco, ele foi perseguido. Ele, quando chegou em Jerusalém, ele foi rejeitado. E olha que ele foi escolhido. Não foi isso que Deus disse a Ananias? Ele, quando chegou em Passos, ele foi apedrejado, foi pedra em cima de pedra. Ele foi escorraçado de Bereia. Apanhou, viu? Ele enfrentou uma fera em Efésios. A vida dele, ali naquela hora, meu filho. Depois passou por um naufrágio. Veja que situação para pregar o Evangelho. Já tinha um currículo para desistir. E quando ele chega na ilha de Malta, que é mordido por uma víbora, uma cobra venenosa, e que todo disse assim, vai morrer. E para os que moravam naquela ilha, aquilo era como se fosse um castigo. Vê que situação. E quando ele chega em Roma, ele chega acorrentado, já quase para ser degolado. E quando ele é preso 2 vezes, uma foi preso como apóstolo, outra ele foi preso em outra época como um que tinha tocado fogo em Roma. Foi acusado os cristãos. Quantos cristãos morreram de cabeça para baixo? Olha, a perseguição contra os cristãos foi tão grande que faltou até cruz, faltou madeira para crucificar o povo, amarrar o povo nos postes e tocar o fogo para iluminar Roma. Que o doido lá tocou fogo, Roma ficou em fogo 7 dias e acharam uma forma para culpar os cristãos. E o cara podia dizer, chega, esse negócio de orar, esse negócio de pregar, não é comigo não. Pelo contrário, ainda manda carta para Timóteo, manda carta para os seus seguidores,
diz ainda, olha, não fica triste nem envergonhado pela situação que eu estou. Pelo contrário, o nome de Deus está sendo glorificado. Louvado seja Deus nesta manhã. Se Deus está segurando essa situação mais um pouco, é porque tem um propósito. E Deus vê o que a gente não vê. Porque o que Deus começou, a boa obra na sua vida, Ele é fiel. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Não tem mais volta. Agora é seguir em frente. Vamos erguer a cabeça, meu povo. Vamos olhar para frente. Não permita que o espírito do arrependimento bata. O desânimo, a ansiedade. Não dê espaço para isso. Porque o dono da terra e dos céus está no controle. E se Ele está permitindo essa situação, é porque Ele quer ganhar mais tempo com você, para que você veja o que ninguém ainda viu. Ele levou Jeremias para mostrar algo lá. Lembre-se, o vaso que ele viu, Jeremias viu o vaso, ele viu o vaso quebrado e ele viu o vaso sendo feito. Esse é o Deus que ainda está no controle do vaso quebrado e do vaso pronto. Levante a cabeça. Você vê que Deus se preocupou para que o povo não se arrependesse. Porque entristece os céus quando Deus faz um... É como a vida, até a vida de hoje, quando você vê, você investe tanto numa coisa e depois as pessoas lhe abandonam, viram as costas, não bate uma tristeza? Agora você imagina Deus que vem trabalhando, não é de agora, na sua vida. Quantos livramentos Deus tem dado? Quantas coisas Deus tem feito? Olha, eu tinha tudo para desistir deste Deus. Da onde Ele me tirou, da forma como Ele tirou, o processo que eu passei, e ainda passo, porque ainda estou na escola, ainda estou procurando descodificar os segredos. E quando eu trabalho, você pode perceber que eu trabalho muito nessa área de descodificar, para quê? Para facilitar a tua vida, para ajudar o meu povo. Se Deus me dá sabedoria, discernimento, entendimento para entender a palavra com mais clareza, então eu não vou ficar só para mim. Eu tenho que passar para aqueles que não têm oportunidade, talvez, de ir mais profundo, porque a vida, a luta é dobrada. Eu sei a luta de cada um. E eu tenho lutas. Quantas vezes o inimigo se debateu de frente para mim, dizendo, volte, que eu te dou tudo de volta. E olha que quando eu ouvi isso, eu estava num Fusca velho, numa casa sem telha, sem água, sem luz, sem comida, sem dinheiro, e o povo batendo em mim, dizendo que eu estava em pecado, que tinha alguma coisa errada. A sociedade me confrontando de novo, dizendo, que Deus é esse? Que tira esse homem de onde ele estava e o cara não tem nada, porque o povo só sabe ver Deus se der um carro zero, se der um apartamento. O povo só sabe ver Deus se tiver dinheiro na conta, comendo nos melhores restaurantes. Mas se engana, que esse Deus ele está em todo lugar, independente disso. Não é as coisas materiais que vai mostrar a grandeza do meu Deus, mas é o fôlego de vida que Ele nos dá. A sua criação nos céus e na terra. Tudo que está em nossa volta. Eu vejo Deus em tudo. Até a chuva quando cai. Até o ar que respiramos. Até o nascimento de uma criança. Até um animal que a gente vê o carinho que tem pela gente. Até a natureza. A água que sai debaixo da terra. O fruto que sai da árvore. Eu vejo Deus em tudo. Eu não vejo só Deus porque vai fazer a gente ficar rico, milionário, não.
Eu vejo Deus até no pobre, que mesmo pobre, mesmo sem nada, mas está lutando para se manter, para se viver, está lutando para não desistir da vida, enquanto outros têm tudo e querem se matar, quer tirar a sua vida. Não desista, essa é a palavra. Porque aquele que começou, ele vai terminar. E no final, você vai ver que tinha um propósito de Deus intervir essa situação, entrar nessa situação, mudar a rota. Porque você ainda não está preparado. E Ele quer te preparar para algo grande. Que Deus te abençoe. E que você compartilhe essa mensagem. Há muitas pessoas que precisam ouvir. Inscreve no nosso canal. Precisamos, nessa corrente do bem, crescer. Dá o teu like. E obrigado por você nos ouvir. Que Deus abençoe.